Olá pessoal, beleza? Quem fala é o professor Luan e hoje a nossa troca de conhecimentos será a respeito do tópico de progressão aritmética, né? Dentro do nosso estudo de sequências numéricas, a gente inicia com progressão aritmética ou simplesmente PA. Então, nessa aula introdutória, a gente vai falar sobre a definição de PA, citar alguns exemplos, falar também sobre a classificação, quais são os tipos de PA que a gente tem e, claro, resolver alguns problemas com situações com as quais a gente possa se deparar. Então vamos lá. O que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior somado a uma constante. E a essa constante eu dou o nome de quê? De razão. Então observe o seguinte, a operação que relaciona cada termo da sequência com o termo anterior é a operação de adição, porque cada termo é o anterior somado a essa constante que a gente chama de quê? De razão. Então vamos a alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho a sequência que se inicia no número 2, segundo termo 7, terceiro termo 12, quarto termo 17, quinto termo 22 e assim por diante. Né? Então, o nosso primeiro termo, que eu chamo de A1, é o número 2, e cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, somado a 5 unidades. Então, 2 mais 5, eu tenho 7, 7 mais 5, eu tenho 12, 12 mais 5, eu tenho 17, 17 mais 5, eu tenho 22, e assim sucessivamente. Esse padrão se segue por toda a minha sequência. Então, a constante que eu estou somando cada termo para obter o próximo é o número 5. Né? Então, a razão dessa progressão, dessa PA, é o 5. Razão a letra R. Beleza? No segundo exemplo, eu tenho como primeiro termo um meio, segundo termo 3, terceiro termo 4,5, quarto termo 6 e assim por diante. Certo? Então, o primeiro termo dessa sequência é 1,5 e cada termo a partir do segundo é o anterior acrescido de 1,5 também. Então, 1,5 mais 1,5, 3. 3 mais 1,5, 4,5. 4,5 mais 1,5, 6. E assim por diante. Então, esse padrão se segue por toda a minha sequência. Então, a razão da minha PA é o número 1,5, a constante 1,5. Bem até aí? Vamos falar sobre a classificação. As progressões aritméticas podem ser classificadas de três maneiras, né? Então a gente vai citar alguns exemplos e ver onde essa progressão se encaixa, né? Em qual classificação ela se encaixa. Então vamos lá, a primeira PA que eu tenho como exemplo, inicia número 3, segundo termo é o 11, terceiro termo 19, quarto termo 27 e assim sucessivamente. Essa progressão aritmética tem como primeiro termo o número 3 e a razão dela é igual a 8, né? Se você notar, do 3, que é o primeiro termo, para o 11, que é o segundo, eu somei 8 unidades. Do 11 para o 19, eu também somei 8 unidades. Do 19 para o 27, eu também somei 8 unidades. E assim por diante, certo? Mas o que eu quero destacar é que cada termo é sempre maior que o termo anterior, né? 11 maior que 3,
19 maior que 11. 27 maior que 19. E aí esse tipo de PA eu chamo de crescente. PA crescente. Tudo bem? Bem fácil da gente identificar. No segundo exemplo, eu tenho a PA que se inicia no menos 1. Segundo termo, menos 5. Menos 9. Menos 13. E assim por diante. Então, essa progressão tem como primeiro termo o menos 1 e a razão é igual a menos 4. Né? Se você observar, do menos 1 para o menos 5 eu somei menos 4. Do menos 5 para o menos 9 eu também somei menos 4. Do menos 9 para o menos 13 também somei menos 4. E assim se segue por toda a minha sequência. E a esse tipo de progressão aritmética eu dou o nome de decrescente. Por que decrescente? Porque cada termo agora é sempre menor que o termo anterior. Então, menos 5 menor que menos 1, menos 9 menor que menos 5, menos 13 menor que menos 9. Né? E essa razão ela é menor que zero. Beleza? PA decrescente. Então, vamos lá. Terceiro exemplo. Eu tenho a PA que se inicia no 3, primeiro termo igual a 3, e todos os outros termos também são iguais a 3, né? O que eu observo nessa progressão? Primeiro termo é igual a 3, assim como qualquer termo dessa sequência, e a razão é igual a zero, né? Do 3 para o 3 eu não somei nada. Do 3 para o 3 eu não somei nada. Do segundo para o terceiro também não somei nada. Né? E esse padrão segue por toda a sequência. Aí esse tipo de sequência eu dou o nome de constante. PA constante, tudo bem? Então, as progressões aritméticas se encaixam dentro dessas três classificações. Vamos para alguns exercícios. Né? O primeiro exercício fala o seguinte: determine x de modo que x, 2x mais 1 e 5x mais 7 seja uma PA. E antes da gente começar a resolver, eu quero fazer uma breve associação entre um termo, o termo anterior e a razão. Né? A gente viu que cada termo, eu vou expressar aqui no nosso rascunho como sendo a n, né, um termo genérico, é igual ao termo anterior, que é o AN menos 1, somado com a razão. Né? E daqui a gente conclui que a razão é igual ao termo menos o termo anterior. Então, para encontrar a razão, basta pegar um termo e subtrair seu termo anterior. Essa ideia vai ser útil aqui no nosso problema. Né? Se eu pegar o segundo termo, que é o 2x mais 1, e subtrair o anterior, que é o x, é o mesmo que eu pegar o terceiro, que é 5x mais 7, subtrair o termo anterior, que é quem? 2x mais 1. 2x mais 1 entre parênteses, uma expressão algébrica. Beleza? E aí a gente tem uma equação. Resolvendo a equação, a gente tem o valor da incógnita. Então, vamos lá. 2x mais 1 menos x igual a 5x mais 7. Tirando do parênteses, eu tenho menos 2x menos 1. Beleza? Simplificando o primeiro membro, x mais 1. E simplificando o segundo, eu tenho 3x mais 6. Né? Resolvendo a nossa equação, eu tenho que menos 2x é igual a 5, me dando como resposta x igual a menos 5 meios. Beleza? Então, quando x vale menos 5 meios, a sequência do enunciado se trata de uma progressão aritmética. Tudo bem? Vamos para o nosso segundo e último exercício da nossa aula introdutória. E ele fala o seguinte: determine A
de modo que a ao quadrado, a mais 1 ao quadrado e a mais 5 ao quadrado sejam uma progressão aritmética. Então, para resolver esse problema, a gente vai usar a mesma ideia que foi usada no problema anterior. Então, se eu pegar o segundo termo, que é a mais 1 ao quadrado, e subtrair o termo anterior, que é a ao quadrado, é o mesmo que eu pegar o terceiro, a mais 5 ao quadrado, e subtrair o segundo, que é a mais 1 ao quadrado. E aí eu tenho uma equação de incógnita A. Encontrando essa incógnita, eu tenho a solução da minha questão. Então vamos lá, resolvendo esse produto notável, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e menos a ao quadrado, igual a esse outro produto notável, né? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes a vezes 5, 10a, mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, 25. E aí eu tenho menos esse segundo produto notável, que eu vou trocar o sinal de todos os termos, né? Então fica menos a ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, fica menos 2a, menos o quadrado do segundo. Beleza? Posso cancelar a ao quadrado menos a ao quadrado, também posso anular a ao quadrado com menos a ao quadrado no segundo membro. Né? E me sobra 2a mais 1, igual a, simplificando o segundo membro, 8a mais 24. Né? Daí eu tenho menos 6a igual a 23, me dando como resposta a igual a menos 23 sextos. Então, quando a vale menos 23 sextos, a sequência que aparece no enunciado se trata de uma progressão aritmética. Tudo bem até aí? Então, essa foi a nossa aula introdutória. Espero que tenham entendido. Né? Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo para recapitular. E nas próximas aulas a gente continua com muito mais exercícios e muito mais conceitos para a gente aprimorar esse tópico de progressão aritmética. Tudo bem? Então, bons estudos, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.